Agora, o que exatamente Jesus fez por nós naquela cruz? Porque às vezes é comum ouvirmos as pessoas dizerem assim, mas como assim Jesus morreu na cruz, no meu lugar? Por que ele teve que morrer? O que aconteceu ali? E 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, depois Isaías 53, versículo 6, vai nos dizer o que exatamente aconteceu ali. 1 Pedro 2, 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Aqui está dizendo que quando Jesus carregava ali aquela cruz, aquilo era um símbolo do meu e do seu pecado. O que mais pesava ali não era aquele madeiro. O que mais pesava eram os pecados de toda a humanidade que estava naquele momento caindo sobre as costas do nosso Senhor Jesus. Tudo o que nós merecíamos pagar por nossos erros, por nossas falhas, Jesus estava pagando. Tudo que nós deveríamos sofrer como punição, ele estava sofrendo no meu e no seu lugar. Às vezes as pessoas olham para as suas vidas, olhamos para alguém que tenha feito barbaridades, coisas terríveis, pensamos, será que tem salvação para essa pessoa? É claro que tem. Basta essa pessoa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Jesus a salvará. Talvez você pense assim, mas eu acho que isso é uma injustiça. Essa pessoa fez coisas terríveis e vai ficar por isso mesmo? Agora Jesus simplesmente perdoa? Bom, Jesus não simplesmente perdoa e também não é uma injustiça. Seria se ficasse por isso mesmo, se nada acontecesse, se não houvesse consequências. Pense nessa pessoa que fez coisas terríveis. Pense no que ela merece como punição. Agora pense que Jesus pagou tudo isso no lugar da pessoa. Ah, essa pessoa merecia sofrer? Jesus sofreu no lugar dela. Ah, essa pessoa merecia morrer? Jesus morreu na cruz no lugar dela. Por isso que a salvação de Jesus não é uma injustiça, porque ele pagou todo o preço no meu e no seu lugar. Amém? Isaías capítulo 53, e eu não quero ler apenas o versículo 5, mas eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Isaías 53, nós vamos ler a partir do versículo 2. Diz assim a palavra de Deus, falando a respeito de Jesus. E esse texto foi escrito muito antes de Jesus nascer aqui na terra, de Jesus morrer na cruz. Mas antecipadamente Deus havia revelado ao profeta Isaías tudo o que iria acontecer, tudo o que Jesus faria na cruz, por mim e por você. E diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Talvez eu esteja falando para alguém que olha para si mesmo e se sente desprezado, humilhado, sente que ninguém o ama, que ninguém se importa, que Deus se esqueceu de você. Saiba que Jesus sabe o que é sofrer. Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós poderíamos sofrer. E ele passou por tudo isso não porque ele merecia, mas porque ele nos amou, porque ele te amou. Então, se você está passando por uma situação difícil, clame a Jesus. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é passar por isso. E melhor do que ninguém, ele sabe como te ajudar. Versículo 4 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo o que eu e você merecemos sofrer, todas as dores, todas as feridas, a morte, Jesus sofreu, Jesus pagou no meu e no seu lugar. Tudo o que nós devíamos, Jesus pagou.
Bom, e o que devo eu fazer para ser salvo? Basta eu aceitar o sacrifício de Jesus no meu lugar. Basta eu aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador e fazer a sua vontade. Amém? Não precisa pagar nada. Tudo o que precisava ser pago já foi pago na cruz. Bom, então o que Jesus fez por nós na cruz? Carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, incluindo a minha e a sua. Agora, quem pode mudar a natureza humana, que nós entendemos através do estudo, que se tornou corrompida e depravada? Há uma solução, há uma saída para a natureza humana? 1 Samuel capítulo 10, no versículo 6, diz o seguinte: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Esse texto aqui, o profeta Samuel estava dizendo ali para o rei Saul, o primeiro rei da nação de Israel, mas ele se aplica à minha e à sua vida, e o trabalho que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O Espírito Santo, de acordo com João, capítulo 16, versículo 8, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha com todos os seres humanos da face da terra, com bons, com maus, com pessoas viciadas em drogas, com pessoas não viciadas em drogas, com prostitutas, com ladrões, enfim, com todas as pessoas. Ele trabalha nos convencendo, falando ao nosso ouvido: olha, você precisa tomar uma decisão. Esse caminho que você está seguindo vai te levar para a morte, vai te levar para a destruição. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E aí, quando a pessoa ouve a voz do Espírito Santo e deixa o Espírito Santo agir na sua vida, acontece isso. O Espírito Santo se apossa da vida da pessoa. Ele entra na vida da pessoa. E com isso ele transforma a vida de uma pessoa. Aquele homem, velho homem, aquele jovem que pensava e fazia tudo que era errado, aquela mulher é transformada numa nova mulher, num novo jovem, num novo homem. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Através do estudo da palavra de Deus, do conhecimento de toda a verdade, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, do Espírito Santo, a respeito da Bíblia, dos mandamentos de Deus, Deus, ele nos liberta de todo o mal. Quando eu e você estudamos a Bíblia e seguimos o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, Deus nos liberta dos vícios, de todo o mal que o inimigo tem trazido, talvez, à sua vida. Deus nos liberta. Então, quem pode mudar a natureza humana? Amém. Natureza humana, há uma solução para ela. Nós não estamos perdidos para sempre. O Espírito Santo e o conhecimento da verdade pode mudar a nossa natureza. Agora, uma pergunta, parece uma pegadinha, mas não é. Basta nós prestarmos bastante atenção ao texto bíblico que nós vamos saber qual é a resposta certa. A salvação depende de nossas boas obras? O que você acha? Sim ou não? Para eu ser salvo, para você ser salvo, você precisa obedecer, fazer boas obras, cumprir tudo que está escrito nos 10 mandamentos. É isso que você precisa fazer para ser salvo? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, você pode ler aí na sua Bíblia. Não vou projetar aqui na tela, nós vamos ler juntos. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus, pela graça, sem pagar nada. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo por obras. Ninguém que for salvo poderá gloriar-se e dizer assim: eu fui salvo porque eu ajudei mais pessoas, porque eu fiz isso, porque eu obedeci aquilo. Ninguém poderá se gloriar, porque nós somos salvos unicamente através do sacrifício de Jesus na cruz, no meu e no seu lugar. E Gálatas 2, versículo 16 ainda diz: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus,
Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Bom, então, respondendo aqui, dependemos de boas obras para ser salvos? Não. Como Paulo respondeu para o carcereiro, depois deles serem libertos ali da prisão, o carcereiro perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Se nós podemos acompanhar ali em Atos capítulo 16, 30 a 32, Paulo diz: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que precisamos fazer para ser salvos? Aceitar Jesus como Salvador. Ah, mas e as boas obras? Aqui tem um detalhe importante. Nós não somos salvos por guardar as boas obras. Mas eu te pergunto, você que foi salvo pela graça de Jesus, que antes estava perdido, mas agora é salvo, eu te pergunto, como você deve viver agora? Fazendo as coisas erradas que fazia antes? Ou você deve viver agora obedecendo à vontade de Jesus, seguindo os mandamentos dele? Com certeza que sim. Então, eu não sou salvo por guardar as boas obras. Eu sou salvo pela graça. Mas quando eu sou salvo pela graça, eu faço boas obras, porque é isso que uma pessoa salva faz. Amém? E eu não faço as boas obras por interesse, não faço para merecer alguma coisa, eu faço porque eu amo Jesus. João 14,15, Jesus disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora, como pode o homem alcançar a salvação? Essa pergunta aqui é fundamental. João capítulo 5, versículo 11 e 12, nos diz: o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Resumindo, Deus nos deu a vida eterna e a vida está em Jesus. Quem tem Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem Jesus, não tem a vida eterna. Então, para eu e você termos a vida eterna, termos a salvação, nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Hebreus 5,9 diz: E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui diz que Jesus se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Talvez você tenha ficado em dúvida, mas como assim, se nós acabamos de ler que a salvação não depende das minhas boas obras, e sim da graça de Jesus? Parece uma contradição, mas na verdade não é. Para ser salvo, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Como uma pessoa salva, eu vivo obedecendo. E eu te pergunto, se eu não obedeço, posso dizer que eu aceitei Jesus como meu Salvador? Não. Então, percebe? Se eu não obedeço, significa que eu não aceitei. Então, eu não estou salvo. Salvação depende da graça, de eu aceitar Jesus, sou salvo e agora obedeço. Então, as boas obras têm o seu lugar. E esse lugar não é nos salvar, mas sim é algo que eu faço depois que eu sou salvo, como consequência da minha vida transformada pelo Senhor e Salvador Jesus. Então, como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Bom, chegamos então ao final de mais um estudo bíblico. Espero que você tenha aproveitado ao máximo. E todo estudo bíblico, no finalzinho, nós fazemos uma recapitulação para ver se de fato gravamos aqui as mensagens que nós estudamos. Então, na recapitulação desse estudo, aprendemos o seguinte, que após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. Mas o Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. E a salvação depende de nossa fé em Jesus.
No livro de Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10, ali diz o seguinte, que o Espírito Santo ele implanta a lei de Deus na nossa mente e grava ela no nosso coração. Quando eu e você aceitamos Jesus como Salvador, ele transforma a nossa vida. Nós não andamos mais como nós andávamos antes. Nós nos tornamos novas pessoas. Amém? Eu quero convidar você neste momento, então, a curvarmos a nossa fronte e agradecer a Deus por mais um estudo bíblico. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue iluminando a nossa vida, continue nos conduzindo a cada vez que abrimos a Tua Palavra para estudarmos. Não só isso, Senhor, nos ajude a aplicarmos tudo o que nós aprendemos aqui na nossa vida. E obrigado, Jesus, por morrer no nosso lugar, por nos amar de uma maneira tão inexplicável, meu Deus. Mesmo não merecendo o Senhor ter pagado todo o preço no nosso lugar. Obrigado pela certeza da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. E eu não poderia terminar esse estudo sem convidá-lo para o nosso próximo tema, que será o assunto número 5. E no assunto número 5, nós estudaremos sobre fé, arrependimento e confissão. Às vezes a culpa, o sentimento de culpa tem destruído muitas pessoas, mas a palavra de Deus nos apresenta uma saída para essa questão também. Então não perca o nosso próximo estudo bíblico. Eu já ia terminando aqui sem o nosso compromisso de fé. No final de cada estudo é importante que nós façamos um compromisso com Deus. Então, se a resposta for sim, você deve ir no seu formulário marcar. E se for não, você deve deixar em branco. O primeiro compromisso é: creio no plano idealizado por Deus para a salvação do homem. Se você crê nesse plano, marque aí essa questão. Aceito o trabalho do Espírito Santo para transformar a minha natureza. Amém. E quero entregar o coração a Jesus, aceitando-o como meu Salvador. Se esse é o seu desejo, você deve marcar, não apenas neste formulário que você está recebendo, mas também essa deve ser uma decisão aí no seu coração entre você e Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente você e toda a sua família. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.